Olá, pessoal! Novamente estou aqui nesta segunda parte da nossa terceira semana em que estamos estudando morfologia lexical, a engenharia da formação de palavras. E nesta aula nós vamos aprender sobre um dos processos mais produtivos, né? Um processo cheio de vários processos, que é chamado de derivação. Então, pessoal, nós entendemos o mecanismo de derivação como a engenharia principal na criação de novas palavras. A derivação, basicamente, é um processo em que liga a base lexical de uma palavra mais afixos, certo? Morfemas, né? Afixos, formando novas palavras. Então, a derivação, ela vai utilizar um elemento com significado próprio, que vai ser a base, e um formativo semântico ou gramatical, que seria o afixo. Por exemplo, se eu digo que algo é adequado, nós temos aí uma base, adequado. Se eu coloco in antes dele, eu vou ter inadequado. Então, esse inadequado virou o quê? Uma outra palavra, certo? Com significado negativo. Adequado, inadequado seria não adequado. Então, a derivação, a partir de uma base, e eu vou acrescentando coisas antes ou depois, isso vai formando, né, novos vocábulos, alterando o sentido original e geralmente também altera a classe gramatical. Então, nesta aula, nós vamos ver 5 processos derivacionais. São processos produtivos, são processos que nós usamos diariamente e muitas vezes nós não reconhecemos tecnicamente, cientificamente, né, como eles funcionam. Pessoal, o primeiro processo é chamado de derivação prefixal, ou também chamado, né, mais comum de prefixação. O que seria a prefixação? Nós temos uma base e nós vamos acrescentar antes um prefixo. Então, nós vamos acrescentar um morfema, um prefixo, antes dessa base. Então, na prefixação, pessoal, nós vamos ter alteração do significado da base, como eu disse para vocês, né? Adequado, se eu coloco inadequado, alterou o significado. Mas não vai mudar a classe gramatical. Então, por exemplo, desfazer. Então, fazer, desfazer. Por exemplo, gente, eu fiz o meu crochê aqui. Agora eu vou desfazer. Né? História, pré-história, feliz, infeliz, né? Aparecer, desaparecer. Então, os prefixos, eles atuam predominantemente alterando a semântica, o significado dessa nova palavra, mas a categoria vai continuar. Então, história é um substantivo, pré-história continua sendo um substantivo, mas com outro valor. Feliz, adjetivo. Infeliz, né, também continua sendo um adjetivo. Então, prefixação, para a gente lembrar, é o acréscimo de um prefixo antes da base. E aí, pessoal, eu trouxe nesses processos de derivação usos contemporâneos que a gente usa, que a gente está usando aí sempre na internet, né? E aí ao lado eu trago vários memes para ficar mais fácil para vocês, mais didático para vocês lembrarem e para vocês quando usarem redes sociais pensarem nas aulas de morfologia. Então, por exemplo, queria desver. Não tem como a gente desver algo, né? É possível desfazer. É possível, né, preparar, eu preciso despreparar algo, eu consigo despreparar algo. Valorizar, desvalorizar, agora desver. Então é uma gíria de internet para querer esquecer algo que já viu. A gente viu algo que não gostamos, né? A gente vai dizer o que? Queria desver isso. Então, são gírias que a gente usa usando
fruto, né, oriundos aí dessa derivação prefixal ou prefixação. Pessoal, o segundo tipo de derivação é a sufixal, ou também chamada de sufixação. Então, em vez de a gente colocar um morfema antes, que é um prefixo, a gente coloca um morfema no final da base, que é um sufixo. E é a grande responsável pela mudança de classe de palavras no português. Então, raramente isso ocorre na prefixação, né? Então, a palavra continua na mesma classe. Na sufixação, embora isso possa não acontecer, é mais comum, é muito comum, né? Muito comum mudar de classe. Então, por exemplo, no padrão clássico, feliz, que é um adjetivo, a gente coloca o morfema prototípico de advérbio, que é o mente. Nós até ensinamos, né, aos nossos alunos, olha, quando nós temos o mente, nós temos aí um advérbio. Então, a gente tem feliz, felizmente. Então, de adjetivo virou advérbio. Outro uso clássico aqui, pessoal, me desculpem que ao formar os slides, né, ficou aí trocado, né? Então, a laranjeira é o padrão clássico também. Então, laranjeira, a gente coloca o eira, laranjeira, mangueira, então manga, mangueira, caju, cajueiro, enfim. Então, a gente tem aqui substantivo com substantivo. Nesses casos, nós não temos, né, a mudança de classe. E aí, pensando nos usos contemporâneos, né, nós temos sofrência, blogueiro, biscoiteiro, cancelamento. Então, percebam, a gente cria nas redes sociais, nos contextos tecnológicos de hoje, novas palavras. Se vocês gostam de sertanejo, né, a pessoa fala, sofrência. Então, é a base sofrer com ência, né, que vem ali de carência, aquela pessoa que busca por atenção, né? Então, por exemplo, blogueiro. Pensem, alguém que tem um blog. Hoje em dia nós nem falamos mais, né, blogueiro. Isso já ficou cringe, como diz, né, as pessoas mais jovens. E o biscoiteiro, isso é famoso, né? O que é a pessoa que é biscoiteira? Aquela pessoa que busca por likes, aquela pessoa que gosta, né, de ter fama, né? E o cancelamento? Olha, eu não posso ser cancelado. Olha, cancelamento. Então, o verbo cancelar vira um substantivo, que é o cancelamento. Então, percebam que a sufixação também está, né, no nosso dia a dia. Agora, pessoal, o terceiro tipo de derivação é chamado de parassíntese ou derivação parassintética. O que acontece? Se na prefixação nós temos um morfema prefixo antes da base, na sufixação nós temos o sufixo depois da base, na parassíntese nós temos os dois ao mesmo tempo. Então, nós vamos ter a base e um prefixo e um sufixo, certo? Então, sem um deles, a palavra não existiria na língua, né? Então, é um processo também bastante comum. Então, o que acontece? Vejamos exemplos, né? Então, alguns exemplos clássicos, né? Então, ó, entristecer. Se eu coloco só tristecer, existe? Não, então, ó, triste, que é a base, né? A base adjetival, tecer, que vira um verbo, né? Amanteigado. Então, de manteiga, a gente coloca... Se eu falo só manteigado, existe? Então, a gente tem que fazer testes. Pensem em emagrecer. Se eu digo só emagrecer, não é uma palavra existente. Se eu tiro só emagrec, também não existe. Então, para a síntese, pessoal, tem que ser o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo, certo? Então, usos contemporâneos, né? Esburacar. Oi, amadinho. Então, mad. Se a gente tira, né, esse mad de amar, então a gente fala amadinho. E assim por diante.
Pessoal, agora a derivação regressiva. O que é regressar? Voltar, apagar. Então, a derivação regressiva vai lidar com a formação de substantivos a partir da retirada da marca de infinitivo. Nós sabemos que o R, né, é a marca de infinitivo junto com a vogal temática. Então, ar, ir. Então, o verbo, que é ação, vai se transformar na coisa, que é o nome. Então, por exemplo, nós temos atacar, nós vamos tirar e vamos transformar tudo isso em o ataque. Então, por exemplo, chorar, nós vamos tirar o ar e vai virar o choro. Beijar, o beijo. Atrasar, o atraso, né? E percebam, né, que no dia a dia, nas redes sociais, nós fazemos derivação regressiva. Então, por exemplo, o corre, de correr, de lutar pela vida, como tá aí no meme que eu disponibilizei para vocês, né? Bora fazer o corre. O amasso, nossa, eu vou te dar um amasso hoje, né? Então, o verbo de amassar vira amasso, que significa dar um abraço, né? E o print. Ah, me manda o print, que vem ainda de outra formação de palavra, que é um empréstimo, que nós verbalizamos, que é o printar, que regride, que regressa para um substantivo. Então, percebam a complexidade dos processos e nós falantes usamos sem perceber, né? Mas vocês, como futuros, né, professores de língua portuguesa, futuros especialistas em língua, vocês têm, né, que ter essa consciência, vocês têm que ter essa apurar estes fatos. E por fim, o quinto e último tipo é chamado de derivação imprópria ou também de conversão, que significa a mudança de uma classe gramatical sem alteração da forma da palavra, certo? Então, a gente tem uma palavra nova, entre aspas, porque a mudança de classe. Então, por exemplo, o jantar está servido. Se a gente pensa em jantar, a gente vai pensar no verbo jantar. Eu jantei, você jantou, nós jantamos. Só que aqui, de verbo, ele passa para substantivo. Tem mudança? Tem acréscimos de sufixos, de prefixos? Não. É apenas uma mudança de classe. Então, a gente chama de derivação imprópria ou de conversão. Por exemplo, nossa, eu dei um não definitivo. Não é advérbio de negação. Mas aqui esse não tem caráter de substantivo, né? Olhem usos contemporâneos do nosso dia a dia. Ah, ela deu um perdido. Perdido de substantivo, né? Desculpa, perdido de adjetivo, ou até pode ser também, né, o particípio passado do verbo perder, né? Aí ele vai virar o quê? Substantivo. Uma camisa vinho. Vinho é um substantivo, é o líquido alcoólico que a gente bebe derivado da uva. Mas aqui a gente está falando de cor, ó. Uma camisa, vinho. Nossa, a pessoa é muito cringe. Aí a gente já tem um empréstimo verbal do inglês que vira um adjetivo. Então percebam que a derivação imprópria é o uso, certo, daquela palavra, daquela forma, em classe gramatical diferente, certo? Enfim, pessoal, resumindo em um mapa mental, nós já aprendemos na aula passada que o léxico é um sistema de memória ecológico. Nós vamos reaproveitando formas, nós vamos assumindo formas, nós vamos criando, recriando, cocriando, enfim, é uma constante criação, certo? E quando a gente fala de morfologia lexical, nós temos fatos importantes a serem considerados, como os processos de derivação, que é a criação de novas palavras, da inserção de novas palavras no nosso léxico, certo? Que é ativo, que muda, né? E aí nós vimos por que nós criamos novas palavras, né? Para rotular, para nomear experiências novas, para expressar
algum sentido em classe de palavras diferentes e questão de expressividade, de ironia, de emoção. E nós vimos hoje 5 tipos de processos derivacionais. A prefixação, que vai alterar o sentido, então refazer, não altera a classe. A sufixação, que 99% altera a classe, então, né, computação. Computar, verbo, vira computação, substantivo. Para a síntese, que nós vamos adicionar simultaneamente prefixo e sufixo, como engavetar. Regressiva, em que nós vamos apagar a marca de infinitivo do verbo, então atacar vira ataque, né? E depois nós temos o outro tipo, que é chamado de conversão, né? Em que nós temos, então, a mesma palavra numa classe verbal diferente. Então, o jantar está servido, nós temos a mesma forma de verbo, tanto para verbo quanto para substantivo, ok? Enfim, pessoal, termino essa aula dizendo para vocês que o léxico de qualquer língua é infinito. E a morfologia lexical não serve para proibir-nos, nós, falantes, de inventarmos palavras, mas ela vai nos fornecer tijolos e argamassas estruturais para que a sociedade crie, adapte, renomeie o mundo sempre que precisar. Nós somos seres de linguagem. Nós estamos vivenciando, nós vivemos por meio da linguagem, da língua, nós precisamos, né, para viver, para nos comunicar, para ter relações com o outro. Então, quando a gente estuda morfologia, quando a gente estuda a formação de palavras, a gente entende, né, os mecanismos por trás dessas formações. Então, a gente não está inventando por nada, a gente está inventando para nos expressar. Nós estamos formando palavras para melhorar o nosso contexto, dar nome àquilo que a gente ainda não experienciou, a gente não sabe muito bem o que dizer. Enfim, nós sempre estamos criando, adaptando, renomeando o mundo, sempre que o falante tem essa necessidade. E aí a morfologia nos dá tijolos e a argamassa para a gente, formando e unindo. Então, o conhecimento das regras de derivação permite-nos brincar de forma brilhante e inteligível. A gente brinca com a morfologia nas redes sociais, como eu mostrei para vocês nos memes e etc. Enfim, para a gente terminar, né? Essa aula de morfologia foi de arrasta. Até a semana que vem, pessoal. Espero que vocês leiam os textos, as referências que eu coloquei no sistema para vocês. Façam os fóruns e, se tiverem dúvidas, contem sempre comigo. Um abraço!